Muito bem-vindos ao estudo bíblico da Igreja Metodista Portuguesa Online. Estaremos nas próximas semanas a falar sobre um tema muito interessante que destacamos para todos nós, para nos motivar e para nos incentivar a nossa caminhada cristã, o qual intitulamos de Sereis Minhas Testemunhas. O texto base para esta primeira reflexão está no livro de Atos, no capítulo 1, e dos versículos de 1 a 8, e eu sugiro que façam essa leitura aí em casa. Após a leitura, vamos dar um pouco mais de atenção ao verso 8, e ele sim, de alguma forma, incorpora tudo aquilo que é o desafio e o incentivo para sermos testemunhas. Mas, em primeiro lugar, então, nós gostaríamos de identificar quem é a testemunha. Quem é a testemunha? Gostava de relembrar que este livro de Atos dos Apóstolos é escrito pelo evangelista Lucas e é a continuidade do seu evangelho. Este livro foi provavelmente escrito entre os anos 61 a 64 depois de Cristo. O livro de Atos não identifica especificamente quem foi o autor, mas, de acordo com o Evangelho de Lucas, que podem ler também aí em vossa casa, no capítulo 1 e dos versos de 1 a 4, nós passamos a ter esta certeza. Também em Atos, capítulo 1, dos versos 1 a 3, também há uma identificação de que Lucas será o autor deste livro de Atos. Então, se me permitem, partilho convosco um pouquinho deste texto de Atos, capítulo 1, versos 1 a 3. Diz: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. É evidente que o mesmo autor escreveu ambos os livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Esta é a tradição, pelo menos desde os primeiros tempos da Igreja, evidenciando também que Lucas, sendo companheiro de Paulo, do apóstolo Paulo, escreve estes livros, como também podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4 e verso 14. Diz assim: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E também na carta de Paulo, na segunda a Timóteo, no capítulo 4 e verso 11, diz: Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, etc, etc. Então identifica aqui o companheirismo e a presença de Lucas na vida do apóstolo Paulo. Gostaria que parássemos agora um pouquinho nesta afirmação do verso 8, como eu já tinha dito há pouquinho. E esta afirmação não é apenas uma afirmação, eu diria que é uma instrução, até um pouco mais do que uma instrução, uma ordem. A afirmação deste versículo é produzida, podemos nós pensar, por cerca do ano 33 depois de Cristo. Durante um período de tempo, aqueles 40 dias em que Jesus foi aparecendo por diversas vezes, e então imediatamente antes da ascensão do Senhor Jesus, no momento em que Jesus está com os seus apóstolos, e ele profere esta instrução, ou se preferirmos esta ordem, de notar que Jesus partilha e diz aos apóstolos para não saírem daquele lugar em Jerusalém. Ora, assim sendo, nós podemos identificar algumas coisas que nos vão ajudar a perceber um pouquinho mais da intensidade deste versículo e deste escrito. Em primeiro lugar, então, nós identificamos o lugar onde. Onde é que esta narrativa se passa? Quem está presente? Estas são algumas questões às quais, quando nós respondemos, compreendemos muito melhor aquilo que é o texto que está diante de nós. Quando é que isto se passa? Qual o espaço temporal? O que se passa? Qual é a história daquilo que se passa aqui neste lugar e neste momento?
E depois também a última questão que nós podemos responder, o como. Como é que esta narrativa acontece? Talvez fosse interessante nós relembrarmos esse verso 8 do capítulo 1, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito bem, então esta instrução, esta ordem do Senhor Jesus acontece num certo contexto que está aqui identificado, no lugar onde, em Jerusalém, quem Jesus e os apóstolos, quando, cerca do ano 33 depois de Cristo, no momento das aparições, em que Jesus vai sendo personagem principal, naturalmente, e o que é que acontece? Jesus instrui ou dá esta ordem, e como Jesus reúne com os seus apóstolos. Na versão da Bíblia para Todos, está indicado até que Jesus está a comer com os seus apóstolos. Então é neste contexto que esta afirmação vem, e desta afirmação, desta instrução de Jesus, nós vamos tentar responder a esta primeira pergunta que tínhamos colocado inicialmente, que é o quem. Ser-me-eis testemunhas. Quem é testemunha? E vamos um pouco mais ao versículo 8. Ele começa por dizer, mas recebereis, e há aqui um sujeito que está subentendido, mas vós recebereis. O tempo do verbo está indefinido, o recebereis, mas não se sabe exatamente o momento quando é que isso vai acontecer. Portanto, podemos identificar que este recebereis é um tempo futuro indefinido. E recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo. Por outras palavras, nós podemos dizer o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo que há de vir, também numa ideia de tempo futuro indefinido, sobre vós, outra vez o sujeito indefinido na primeira expressão, mas agora identificado, vós quem? Os que receberam o Espírito Santo. E depois afirma então a questão que para nós talvez seja central, que é, e ser-me-eis testemunhas. Ora, nós temos aqui o verbo ser no imperativo e temos também o me, que é reflexivo, ou seja, ser-me-eis testemunhas. Ou seja, testemunhas de mim, ou talvez não necessariamente de mim, mas das coisas que eu possa vir a fazer. Ou as minhas coisas. E depois termina com um espaço geográfico, afirmando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ora, nós temos aqui uma definição de campo de ação da testemunha. As testemunhas que serão elas ser-lo-ão nesta amplitude geográfica. E queria parar convosco um bocadinho sobre três expressões que são realmente muito importantes. Então, temos aqui uma noção espacial, e eu acrescentaria não apenas uma noção espacial, mas uma sequência de noção espacial. Então esta sequência está explicitada desta maneira. Tanto em, como em, e termina com esta última expressão, e até. Temos esta noção, sequência de noção espacial daqueles que vão ser testemunhas. E perceber que este articulado do tanto, em conjunto como em, figura no primeiro termo de uma comparação de igualdade. Ou seja, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, de igual maneira como em Judeia e Samaria, e de igual maneira e até aos confins da terra. De alguma forma nós não conseguimos identificar aquilo que é o mais importante, porque eles estão comparativamente igualados. E por esta circunstância nós podemos pensar que ser-me-eis testemunhas em qualquer uma destas circunstâncias. Bom, mas vamos tentar responder à primeira questão que temos desde o início, afinal, quem é testemunha? E quem é o sujeito
desta frase, desta instrução. Quem será o sujeito desta frase imperativa? Vós, que está classificado, ou podemos classificar como a primeira pessoa do plural. É muito interessante, nós podemos perceber que o texto nos dá de alguma forma nos dá essa pista, e também nós sabemos que assim é, que esta primeira pessoa do plural pode ser transformada, ou vai ser transformada na primeira pessoa do singular. E aqui nós estamos a chegar à resposta à pergunta: quem é testemunha? Mas antes de respondermos ainda mais, de forma mais objetiva a esta pergunta, eu gostava de evidenciar que no texto há uma promessa, e há uma promessa que é cumprida. Eu diria que há uma promessa prometida e uma promessa cumprida. Queria que lessem, por favor, comigo, em vossas casas, Atos capítulo 2 e verso 4, quando diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, aqui está o cumprimento da promessa. Promessa prometida, promessa cumprida, tal como nós estamos habituados com o nosso Deus. E, de alguma forma, é este cumprimento da promessa que nos vai permitir sermos essas tais testemunhas. Digamos que o cumprimento desta instrução estava condicionado, ou desta ordem, estava condicionado pelo cumprimento da promessa. Nós só poderíamos ser testemunhas, ou só poderemos ser testemunhas, se estivermos cheios, plenos do Espírito Santo de Deus. E assim, uma vez ela cumprida, a promessa, e recebido então o Espírito Santo, estão reunidas as condições para sermos testemunhas. Então, o que podemos nós entender por testemunha? Sendo certo que, nesta altura, penso que nenhum de nós terá dúvida de que o eu, afinal, é a testemunha. Quem é testemunha? O eu sou testemunha. Porquê? Porque entendi a mensagem do Senhor, porque pela fé entendi que era para a minha pessoa, e entendi que sou eu a testemunha, recebi o poder do Espírito Santo, e então esta instrução hoje não está na primeira pessoa do plural, mas está na primeira pessoa do singular. Eu, serás minha testemunha quando, etc, etc. Bom, a testemunha, para nós entendermos um bocadinho desta palavra, será a pessoa, ou pessoas, mas neste caso vamos ao singular, que presenciou, que assistiu, que viu um facto, ou ouviu uma afirmação e que dele pode dar pormenores. Testemunha aquilo que viu, aquilo que aconteceu. Será a pessoa que dá testemunha, ou testemunho, em justiça. De alguma forma podemos pensar que é em verdade. É a pessoa capaz, muitas vezes estranha ao acontecimento, que é chamada a juízo para depor o que sabe sobre um facto. A testemunha reproduz os acontecimentos passados, que estão retidos na sua memória, desde o momento em que presenciou o facto ou dele tomou conhecimento. Quando se diz testemunha e testemunho, quando usar os substantivos testemunha ou testemunho, usa sempre a testemunha, no feminino, para se referir a um homem ou a uma mulher. Eu, homem, serei testemunha, a Ana, mulher, será testemunha. Cada um de nós, feminino ou masculino, dá o testemunho, que é uma palavra masculina que designa então o ato de testemunhar. E para finalizar, gostava de afirmar que vocês, afinal, são testemunhas disto tudo. Até ao próximo estudo, onde iremos responder à pergunta: testemunha de quem? Até lá.